Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo, infelizmente hoje, para falar aí da derrota do Fortaleza para o Cerro Porteño, em pleno Castelão, com mais de 42 mil pessoas. Fortaleza foi derrotado ontem, um jogo complicado, a gente vai estar falando disso, vai mostrar também a análise do jogo feito pelo pessoal da ESPN Brasil, todos os créditos à ESPN, né? O Antero vai falar um pouquinho de como é que foi o jogo Fortaleza, jornalista Antero Greco, Fortaleza e Cerro Porteño, tá bom? Mas antes já peço aí para você fortalecer aí o nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário sobre o que você achou do jogo e também, se puder nos ajudar, nos ajuda no nosso Pix, @meuleãodopc. Meu Leão do PC é o nosso Pix, tá bom? Dá a tua força aí para nos ajudar. Vamos lá, o jogo de ontem, o Fortaleza foi com o mesmo time que derrotou o Maldonado, um time bastante ofensivo, o Vojvoda colocou, mas infelizmente o time, como o Vojvoda disse, ficou ansioso por buscar o resultado e acabou não conseguindo ser efetivo. E na importância que tem a Libertadores da América, não ser efetivo tem o seu preço, você acaba pagando o preço por não ser efetivo. Fortaleza perdeu um pênalti com o Thiago Galhardo, né? O Galhardo tem muito mérito, é o nosso artilheiro, mas ontem falhou, bateu mal o pênalti e não converteu, que poderia dar uma outra atmosfera para o jogo. Fortaleza vencendo por 1-0. Muita gente falou, mas o Pochettino pegou a bola, devia ter deixado o Pochettino bater. Cara, se o Pochettino tivesse batido, tivesse perdido, a galera ia dizer também, porque não deixou o Galhardo bater. Então, perdeu o pênalti, falhou, né? Mas só perde quem bate, né? Infelizmente perdeu, não era para ter perdido o pênalti, mas perdeu. A gente tem que se focar agora no próximo jogo contra o Ferroviário e buscar reverter lá no Paraguai a vantagem do Cerro, né? Fortaleza também durante o jogo ficou com um jogador a mais, poderia ter sido pragmático, baixado um pouco a ansiedade, com calma, com troca de passe, ter buscado no mínimo um empate. Passou mais de 30 minutos com um jogador a mais e não conseguiu furar a defesa do bom goleiro Jean, que mesmo sentindo dores, né, na lombar, conseguiu fazer um bom jogo e conseguiu parar a equipe do Fortaleza. Fortaleza que teve jogadores que não fizeram boas partidas, o Tinga mesmo reconheceu isso, que não fez uma boa partida. O Bruno Pacheco salvou um gol, mas também ali, coletivamente, o Fortaleza falhou no gol ali. O Fernando Miguel demorou um pouco para sair na indecisão. O time do Fortaleza deu muito espaço para que o time do Cerro trabalhasse a bola ali no ataque, cruzasse e fizesse o gol, né? Então, Fortaleza tem que ter atenção a esse aspecto da bola cruzada na área. Toma muito gol de bola levantada na área, o Fortaleza tem que rever coletivamente essa questão da zaga, tá bom? Mas é se preparar e é focar para o próximo jogo, semifinal de Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, que vem jogando bem. O Ferroviário que conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, avançou na Copa do Brasil e também já na semifinal do Campeonato Cearense. Então todo cuidado é pouco, né? Tem esse confronto domingo contra o Ferroviário e logo depois vai para o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño para decidir sua vida, tá bom? Vamos aí acompanhar aí os comentários aí de Antero Greco sobre Fortaleza e Cerro Porteño. Acompanhe. Ou seja, o Fortaleza ainda teve um a mais em campo por mais de meia hora. E ainda assim não soube aproveitar. Você tem a tela aí. Isso ajuda a entender como a posse de bola foi maior do Fortaleza, especialmente no segundo tempo, quando o Cerro Porteño foi para a defesa e ficou meio que ataque contra a defesa. Aí o Fortaleza teve muito mais posse de bola, no total 57-43. Passes certos 284 contra 191. Olha como o Fortaleza chutou mais, 19 sendo 8 no alvo contra 9 e 2 do Cerro Porteño. Só 2 chutes no alvo, um deles lá dentro. Grandes chances 8-2, ações na área rival 29-24. Ô, Antero, o Fortaleza tem uma história na Conmebol Libertadores do ano passado de
superação, né? E foi assim que conseguiu a classificação na fase de grupos contra o Colo-Colo no Chile, porque perdeu no Castelão também. Isso pode acontecer mais uma vez com o Fortaleza, né? Pode sim. Nós vimos, como eu disse, né, pela produção, sobretudo no segundo tempo, quando foi de fato para cima, se refez dos baques da etapa inicial, o pênalti desperdiçado, o gol marcado pelo Cerro, mostrou que tem possibilidade de sair desse aperto, né, mas só que terá de ser realmente muito eficiente. Mas olha, aí também a gente tem de olhar no mérito do time adversário, que teve no goleiro Jean o seu nome principal. Alguém pode falar, mas tá vendo, se o goleiro apareceu muito é porque o Cerro teve dificuldade. Ué, o goleiro tá aí para isso, para defender. Por isso que cumpriu a parte que se esperava dele. O Cerro Porteño é um time vulnerável? Assim como o Fortaleza mostrou ser. Então, não está nada perdido. Será realmente um teste importante e, passando, o Fortaleza entrará para a fase de grupos assim com muita moral, com muito ímpeto. Não passando, aí será uma tristeza, até em função da campanha que fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando começou assim de uma forma preocupante, acumulando derrotas, e houve uma coisa bacana, a direção não mexeu no comando técnico, o Vojvoda ficou, ele prometia a reação, os jogadores também foram aos poucos recuperando a confiança, a ponto de o Fortaleza terminar numa colocação que o pôs nesta fase, nestas etapas classificatórias. Mas, sobretudo quando ficou com uma a mais, eu esperava, tudo bem, o Fortaleza foi, mas esperava talvez uma intensidade diferente. Assim, diria intensidade, pelo menos uma pontaria calibrada. E isso faltou. E faltou também um pouco de serenidade para a equipe. Semana que vem então a parada é em Assunção, no Paraguai, e vai estar lotado o estádio. O Cerro tem uma torcida grande, barulhenta, vai pressionar, mas o Fortaleza é cascudo também, então é um jogo para ver qual das duas equipes segue na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Vamos ouvir mais personagens da partida 1-0 para o Cerro Porteño em pleno Castelão. A gente sabia da dificuldade que é enfrentar o Cerro, né? Acho que a gente teve muitas oportunidades, né? Perdemos o pênalti, eu também tive 3 oportunidades ali, para fazer. Eu errei, assumo a responsabilidade. A gente podia ter saído com um placar, né, positivo, mas é um jogo de 180 minutos, né? Só foi primeiros 90 e a gente não para de acreditar. E é isso aí, pessoal. Você ouviu aí o Antero Greco falando. Fortaleza tem sim chances de reverter lá no Paraguai, nós acreditamos. Lembrando do jogo contra o Colo-Colo, Fortaleza conseguiu lá no Chile a sua classificação e a torcida acredita que o Fortaleza pode sim, lá no Paraguai, garantir a sua classificação para a fase de grupos, tá bom? Um abraço e tudo de bom.